Shalom, irmãos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Pastor Anderson aqui. Nós estamos começando a nossa segunda aula sobre conhecer o Espírito Santo. Amém? Antes de nós começarmos a aula, só quero pedir para que você nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Se você chegou aqui, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, comentem, dê a sua opinião, ela é importante também para nós, tá bom? E compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas, porque assim pode ajudar pessoas a alcançar todo o conteúdo que nós estamos ensinando aqui nesse lugar. Amém? Muito bem, hoje é a nossa segunda aula. A primeira aula nós falamos sobre a obra do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre dádiva do Espírito Santo, as dádivas do Espírito Santo. E para a gente poder caminhar aqui, nós vamos usar o texto de Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a todos a quem pedir. Tem uma versão que fala, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, né? Então, nós entendemos aqui que o Espírito Santo, ele vem com algumas dádivas sobre as nossas vidas. Existe uma obra que ele efetua em nós e, consequentemente, a partir de nós, ele também efetua uma obra. Porém, existem dádivas, existem presentes, existem situações que nos beneficiam quando nós vivemos uma vida plena diante do Senhor e quando o Espírito Santo faz parte das nossas vidas. Amém? A primeira coisa é o privilégio do cristão. Amém? Isso que nós vamos falar aqui é privilégio de quem recebeu a Jesus na sua vida, recebeu a Cristo na sua vida e tem caminhado nessa fé em Cristo. Tá? Qual é a atuação do Espírito Santo? Primeira coisa, João 16,13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. João 16,13. A primeira coisa, a primeira dádiva do Espírito, a primeira atuação do Espírito é nos nossos sentidos, né? Nesse versículo ele mostra que ele nos guiará, mas também nos ouvirá, falará e revelará, né? Toda pessoa que tem uma vida cheia do Espírito Santo em si, ela vai ser guiada pelo Espírito, né? Ela vai ouvir o Espírito, ela vai falar ao Espírito e o Espírito Santo vai guiar, vai revelar as coisas ocultas. Então a primeira atuação do Espírito Santo é em guiar, ouvir, falar e revelar. Segunda coisa, na atuação do Espírito Santo, ele intercede a favor do cristão. Romanos 8, 26 a 27, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós entendemos e percebemos aqui que ele intercede por nós, ele está intercedendo pelas nossas vidas, porque não sabemos como orar, não sabemos como buscar, mas ele está intercedendo pelas nossas vidas. Ponto C aqui, para você que tem a nossa apostila, que faz parte do nosso grupo de estudo, C fala assim: convence o mundo, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá,
para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vimos isso um pouco mais profundamente na aula passada, mas em sua atuação, nas suas dádivas, o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, é mais uma dádiva do Espírito sobre as nossas vidas. Uma característica do Espírito, ele pode entristecer-se. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Tenha muito cuidado para que a sua vida não venha entristecer o Espírito. Como que nós entristecemos o Espírito? Quando nós negligenciamos o atuar dele em nossas vidas. Né? Tem muitas pessoas que valorizam muito mais experiências externas, testemunho externo, e esquecem de observar o testemunho interno. Nós temos testemunhos internos em nós e que nós precisamos valorizá-los também. Né? Então a gente acaba entristecendo o Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo ministra algo em nosso coração e nós ouvimos outras coisas, ouvimos outras pessoas, ouvimos outras situações e deixamos de fluir naquilo que o Espírito está falando ao nosso coração. Por isso é muito importante você buscar de Deus discernimento para que você possa entender o Espírito Santo. Lembra que nós falamos? Ele fala, ele guia, ele revela, e essas são experiências internas que você vai ter com ele. Então cuide para não o entristecer. É uma bênção para o cristão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Romanos 8:9 também, diz Romanos 8:9. Tito 3:6, 5 e 6 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Espírito, ele vem sobre nós e com ele traz uma bênção sobre nós. Não é por aquilo que nós fazemos, como nós lemos em Romanos, não é pelos atos de justiça que nós fazemos, que nós construímos ao longo da nossa caminhada, que nos torna abençoado, mas pela misericórdia, né, e pelo renovo que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, a dádiva do Espírito Santo sobre as nossas vidas é uma bênção. Amém? O cristão, 3, o cristão o recebe. O cristão o recebe com o espírito de oração e súplica que lhe revele seus pecados e perigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante, nós até temos aqui uma referência, né? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas deixa eu te falar sobre essa questão. Porque muitos de nós buscamos o Senhor, o Espírito Santo, para termos um benefício de alegria em nossos corações. E sim, o Espírito Santo ele causa isso, mas o Espírito Santo ele tem como principal característica revelar quem somos, quem nós somos. Então vai ter momentos que você vai estar orando e buscando o Espírito Santo e você vai ter uma revelação de tudo aquilo que está de errado dentro de você. Né? Porque quando nós buscamos ele com oração e súplica, ele revela em nós o pecado. Se você está se sentindo pecador,
Isso não é uma obra do diabo, muitas vezes. Né? Muitas vezes dizem, o diabo está me acusando na mente pelo meu pecado. Não, às vezes o Espírito Santo, ele está te trazendo à memória aquilo que você tem que transformar e mudar na sua vida. Né? Essa é uma obra do Espírito Santo, revelar o pecado em nós, não causar um bem-estar no nosso coração. Apesar do pecado, estamos felizes. Não, o pecado vem, se revela para nós. O Espírito Santo revela o pecado que ainda está em nós. E nós nos arrependemos, né? E aí essa gratidão do perdão, sim, pode produzir uma alegria. Mas nem sempre. Por isso que você precisa buscar o Espírito Santo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Para que você tenha a revelação de o que o Espírito Santo está mostrando para você. Amém? Como devemos buscá-lo, né? Então, com oração e súplica, com o desejo de que lhe desperte o desejo da salvação. Então, nós buscamos o Senhor, buscamos o Espírito Santo com orações e súplicas e com muito desejo dele trazer para nós o desejo da salvação. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou serão fartos, ou serão saciados, né? Então, quando nós buscamos o Senhor com desejo, ele produzirá desejo de salvação. Veja bem, bem-aventurados os que têm fome e sede. Quem tem fome e sede não está saciado, mas está buscando o Senhor, está buscando no Senhor o desejo de ser saciado. Então, se você tiver esse desejo, esse clamor, se você buscar dessa forma, você será saciado. Se você buscar o Espírito Santo nesse desespero, né, de desejo pelo Senhor, então ele virá e trará salvação para a sua vida, você será saciado. Como o Espírito de poder e de esperança, de sabedoria e de abundância vai produzir em nós bons frutos. Como ele é um Espírito de poder, esperança e sabedoria e abundância, vai produzir bons frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, uma vida no Espírito vai produzir em nós frutos do Espírito, né? Que está em Gálatas capítulo 5. Ele revela isso. Então, essa vida no Espírito, num primeiro momento, vai te trazer um conflito, porque vai revelar quem você é. Porém, conforme você vai se adequando àquilo que o Espírito vai te manifestando na sua vida e mostrando na sua vida, ele começa a produzir o fruto do Espírito. Né? Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então, por isso que é importante você receber o Espírito. O dever do cristão. Para que eu possa ser cheio do Espírito, qual é o dever do cristão? Pedir com sinceridade. Salmo 145, versículo 18 diz: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocarem em verdade. Então, pedir que ele venha com toda a sinceridade, com toda a verdade. Pedir no Espírito da verdade. João capítulo 16, capítulo 15, 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Né? Então, esse Espírito da verdade, o Espírito Santo é um Espírito da verdade. Pedir constantemente,
né? Você ora ao Senhor e busca, mas se você ainda não recebeu, continue buscando ao Senhor, porque Ele vai entrar na sua vida e ele vai cumprir esse propósito. Lucas 11, 9 diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Insista na busca por esse Espírito. Insista na busca por essa transformação do Espírito. Amém? Insista, tem muitas pessoas que começam buscando com muito fervor e aí a vida no Espírito começa a trabalhar no seu interior e começa a revelar tudo aquilo que de errado tem na vida deles e eles desistem. Então persista, continue, pague o preço para que você possa viver plenamente essa vida no Espírito. Pedir crendo, Tiago 1, versículos 5 e 7, diz assim: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então peça crendo, com fé, coloque a sua fé em ação. Amém? Coloque sua fé em ação. Essas coisas dessa forma você vai conseguir produzir na sua vida uma nova vida no Espírito. Amém? Essas são as dádivas do Espírito, né? Vamos recapitular rapidinho para nós encerrarmos, então? Vamos lá. A atuação do Espírito, ele nos guia, ouve, fala e revela. Intercede por nós. Convence o mundo. Ele pode se entristecer. O cristão o recebe com um espírito de oração e súplica que lhe revele seu pecado e o perigo. Então, o Espírito vai te revelar quem de fato você é. Com desejo de que a salvação seja real na sua vida. Com o espírito de poder e de esperança e de sabedoria e abundância, os bons frutos virão. E o dever do cristão, pedir com sinceridade, pedir no espírito da verdade, pedir constantemente, pedir crendo. Se você fizer isso, seja bem-vindo a uma vida cheia do Espírito Santo. Que não acontece assim, mas que vai acontecendo dia após dia, você vai crescendo cada vez mais. Amém? Tarefa de hoje, eu quero que você dedique um tempo da sua vida buscando na sua vida a manifestação das dádivas do Espírito Santo, os dons. Pegue Gálatas capítulo 5. Pegue Gálatas capítulo 5 e escreva cada um do fruto do Espírito e analise a sua vida, se isso já faz presente em você ou não. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.